A paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela oportunidade, pelo privilégio que Ele me concede de participar desta programação, programa de reflexão bíblica. E nesta oportunidade, eu quero chamar a sua atenção para refletir comigo em um texto bíblico que está no livro de Josué, capítulo de número 7 e o verso de número 13, é onde está inserido o texto bíblico que eu quero compartilhar convosco no programa de reflexão bíblica de hoje. A palavra de Deus nos diz assim: levanta-te, santifica o povo e dize, santificai-vos para amanhã. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, anátema há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. O texto que nós acabamos de ler fala profundamente aos nossos corações. E com base neste relato, eu quero chamar a sua atenção para refletir comigo acerca do seguinte tema: cuidado com o pecado. Cuidado com o pecado. O livro de Josué, no capítulo de número 7, registra um episódio que lança luz sobre o cuidado que devemos ter em relação ao pecado. Quando lemos a Bíblia, chegamos à conclusão de que o pecado é cruel, o pecado é maligníssimo, o pecado pode levar o homem à morte. E foi exatamente isto que aconteceu na vida de Acã. Foi em virtude do pecado de Acã que ele pereceu. Cuidado com o pecado. Ao analisar o texto bíblico, nós chegamos à conclusão de que podemos ser tentados no meio da vitória, porque o contexto vai nos mostrar que a cidade de Jericó, uma fortaleza inexpugnável, estava entrando em colapso pelo braço de Deus, movido pela chama da fé. Os soldados israelitas foram instruídos a não cobiçar nada daquela cidade condenada, conforme o relato bíblico de Josué, capítulo 6, e os versos 18 e 19. A palavra de Deus nos diz assim: tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o turveis. Porém, toda a prata e o ouro, e os vasos de metal e de ferro, são consagrados ao Senhor, e irão ao tesouro do Senhor. Então, como se observa no relato bíblico, havia uma ordem expressa de Deus com relação aos despojos daquela cidade quando ela fosse conquistada. Mas, mesmo diante de advertências tão claras, Acã, movido pela cobiça,
atraído pelo brilho sedutor da riqueza, pôs os seus olhos numa barra de ouro, conforme Josué, capítulo 7, versículo 1 por diante. Mesmo no cenário incontestável do milagre de Deus, o coração de um soldado foi seduzido e vencido pela tentação. Eu chego à conclusão que nunca somos tão vulneráveis quanto depois de uma vitória. Porque é exatamente dentro desse contexto que somos tentados a baixar a guarda e relaxar na vigilância. E Acã não observou esse detalhe. Pelo contrário, ele tapou os ouvidos da alma e abafou a voz da consciência. Cuidado com o pecado, porque podemos ser tentados no meio da vitória. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo de número 12, ele nos faz uma grande advertência. Primeira Epístola de Paulo, capítulo 10 e o versículo 12. Diz o apóstolo São Paulo: aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Essa mensagem tem uma relevância muito grande para cada um de nós. Porque o Senhor Jesus, ele trouxe uma mensagem de advertência também. Está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 3, e o versículo de número 11, quando o Senhor Jesus, se dirigindo à igreja de Filadélfia, ele disse: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Existe um ninguém querendo manchar as nossas vestimentas espirituais. Existe um ninguém querendo subtrair a nossa coroa. Então, todo cuidado e toda prudência é bem-vinda, uma vez que a palavra de Deus nos informa que esse ninguém anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando alguém para tragar. Lamentavelmente, Acã não atentou para a palavra de Deus. Ele tapou os ouvidos da alma e abafou a voz da consciência. Menosprezou a advertência de Deus. E é interessante observar ainda que o ser humano nunca peca sozinho. Jamais pecamos sozinhos. Por quê? Porque o versículo 1 vai nos mostrar a mensagem de Deus dizendo: e prevaricaram os filhos de Israel no anátema. Veja que Deus, ele disse a Josué, prevaricaram. Israel pecou e na sequência vai nos mostrar a causa, o motivo, a razão pela qual Acã havia cometido este pecado. Então isso nos mostra que somos membros de um corpo e não de uma ilha. O que fazemos afeta aqueles que estão à nossa volta. O pecado de Acã foi visto por Deus como um pecado de toda a nação. Logo a seguir, somos informados pelo texto bíblico que o pecado de Acã gerou a morte de 36 soldados. Então, o que fazemos de certo e errado sempre atinge outras pessoas. Estamos definitivamente ligados
a outras pessoas. Nossas escolhas sempre atingirão as pessoas que estão à nossa volta. Só para ilustrar, quando um marido se entrega à infidelidade conjugal, está destruindo não apenas sua reputação, mas também arruinando sua esposa e seus filhos. Outro exemplo, quando um jovem se entrega às drogas, ele não está apenas apressando sua morte, mas também matando aos poucos seus pais. Nunca pecamos sozinhos. Foi exatamente isto que Deus disse para Josué acerca da conduta, acerca do comportamento, da conduta e do pecado de Acã. Em terceiro lugar, nós detectamos, à luz do capítulo 7 do livro de Josué, que o pecado sempre produz derrota. Veja o que diz o versículo 5 do capítulo 7 de Josué. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Como se observa, o texto bíblico está nos mostrando que o pecado de Acã levou o povo de Israel a uma derrota acachapante. O pecado escondido tornou-se pecado descoberto. O pecado escondido tornou-se pecado descoberto. E o pecado descoberto tornou-se pecado condenado. Por quê? Não apenas Acã e sua família foram mortos, mas todo Israel foi derrotado pela pequena cidade de Ai. O pecado enfraquece o povo de Deus e gera derrota. Duas coisas graves podemos observar na palavra de Deus. É que, em virtude do pecado de Acã, duas coisas desencadearam em virtude do pecado. Primeiro, a ausência de Deus e a impotência diante do inimigo. Querido telespectador, o pecado atrai o juízo de Deus. O pecado enfraquece o povo de Deus e fortalece as mãos do adversário. O maior risco que enfrentamos é o da ausência de Deus. Se Deus é por nós, dizia Paulo, ninguém será contra nós, mas se Deus não for por nós, seremos vulneráveis e o inimigo prevalecerá. Eu chego à conclusão de que o pecado é pior do que a fome, o pecado é pior do que a solidão, o pecado é pior do que a pobreza, o pecado é pior do que a morte, porque todos estes males, embora tão graves, não nos podem afastar de Deus, mas o pecado nos separa de Deus agora e na eternidade. Pense nisso. Acã, por conta do seu pecado, a palavra de Deus diz que Israel perdeu uma batalha, foi derrotado por uma cidade tão pequena, simplesmente porque Acã não atentou para o mandamento do Senhor. O pecado sempre produz derrota. É o que está escrito na palavra de Deus. O pecado também não fica escondido para sempre.
porque o que Acã fez em oculto, Deus tornou público. Foi o mesmo Deus que trouxe o pecado de Acã à tona. A palavra de Deus nos mostra que Deus ordenou a Josué, não é? O versículo de número 13, levanta-te, santifica o povo e dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Veja o que Deus diz, anátema há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podereis sustei-vos. Não podereis, sustei-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Deus ordenou a Josué que o tempo não era de orar pela situação, mas de agir firmemente no combate ao pecado. O que Acã fez no anonimato tornou-se público. Sabe, o pecado pode ser secreto, mas seus efeitos são públicos. O pecado pode ser escondido, mas seu opróbrio torna-se conhecido de todos. Querido telespectador, o pecado é uma fraude e o diabo um embusteiro. O pecado parece doce ao paladar, mas é amargo no estômago. O pecado oferece liberdade, mas escraviza. Oferece prazeres, mas atormenta. Oferece vida, mas mata. O pecado não compensa. Por trás de seus atrativos está o espectro da dor. Por trás de sua cara cheia de risos está o gemido profundo. Por trás de sua discrição está a vergonha pública. A palavra de Deus nos mostra que Acã escondeu a prata, o ouro, a capa babilônica, escondeu tudo aquilo. E o que ele fez em oculto, Deus tornou público, simplesmente porque Acã não vigiou e não levou a sério a advertência de Deus. Então, com base no relato bíblico do capítulo 7 de Josué, chegamos à conclusão de que devemos ter cuidado com o pecado. Primeiro, porque podemos ser tentados no meio da vitória. Deus estava dando uma grande vitória ao povo de Israel e Acã, mesmo sendo advertido em relação à mensagem de Deus, ele não levou a sério e cedeu à tentação, foi seduzido e vencido pela tentação. Ele também não pecou sozinho, é o que diz a palavra de Deus. Esse pecado produziu derrota para o acampamento do povo hebreu e aquele pecado trouxe uma consequência drástica para Acã, que perdeu a vida, e para a sua família. Veja que situação drástica, horripilante, simplesmente porque Acã tapou os ouvidos da alma e abafou a voz da consciência. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 6 e o verso de número 23, o apóstolo dos gentios diz assim:
porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. O apóstolo São Paulo ainda nos informa que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu quero dizer a você que nem tudo está perdido, porque Jesus de Nazaré veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido, conforme o relato de Lucas, capítulo 19 e o versículo de número 10. Jesus também disse, em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36 do mesmo capítulo, Jesus diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora tem um detalhe, se você quer alcançar a restauração de Deus, você precisa observar para um princípio bíblico que está no livro de Provérbios, capítulo de número 28 e o versículo de número 13. A palavra de Deus nos diz assim, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Se porventura, na sua trajetória, você chegou a tropeçar espiritualmente e ainda não se levantou, eu quero te dizer que a saída está em você reconhecer o seu pecado e dizer para Deus, confessar para Deus a sua transgressão. E em virtude disso, você vai alcançar misericórdia. E se você, meu irmão, por algum motivo, você também fracassou na vida espiritual, procure a liderança da igreja. E a liderança, orientada por Deus, conduzirá você à restauração espiritual. A palavra de Deus nos mostra que Acã, ele foi descoberto. O que ele havia feito em oculto, Deus revelou a Josué. E o pecado de Acã veio à tona e ele pereceu. Ele e sua família, conforme Josué capítulo 7, versículo de número 22 a 26. Ele foi apedrejado. A família de Acã também foi apedrejada. Os animais de Acã foram apedrejados. Todos foram apedrejados. Simplesmente porque Acã não levou a sério o mandamento divino. Querido telespectador, o pecado é terrível. O pecado traz vergonha. O pecado afasta o homem de Deus. O pecado traz consequências terríveis para a vida do ser humano. Mas eu quero te dizer que Jesus Cristo é aquele que transforma, que liberta, que conserta quem está desconcertado. Nem tudo está perdido, porque o cair é do homem e o levantar é de Deus. Sabe, Jesus Cristo, ele fez um convite. Está escrito lá em Mateus, capítulo de número 11, e o versículo de número 28.
Assim nos diz a palavra de Deus: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porventura você está cansado desta vida de pecado? Jesus tem alívio para você. Jesus tem restauração para você. Jesus tem mudança para você e para a sua família. Porque Paulo diz que o Evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Creia no Senhor Jesus. Acredite no plano de Deus para a sua vida. Que esta palavra possa trazer para o seu coração um novo horizonte. Deus deseja mudar completamente a sua história, mas se conscientize desta verdade. Tenha muito cuidado com o pecado, porque o pecado pode separar você de Deus agora e para todo sempre. Mas se você atentar para a palavra de Deus, você vai encontrar um novo rumo para a sua história e para a história da sua família. Porque aonde Jesus chega, chega a mudança, chega a transformação. Eu quero concluir essa reflexão orando por você. Se porventura você deseja aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador, eu quero, neste instante, me unir a você em uma só fé, rogando o perdão de Deus para você, e certamente Deus atuará poderosamente nesse momento na sua vida. Vamos orar? Maravilhoso Deus, tenho ministrado a Tua palavra, que nos advertiu no que diz respeito ao cuidado que devemos ter em relação ao pecado. Nos ajuda, Senhor. Nos guarda, nos livra de todo mal. E quanto a esta vida que está aí, Senhor, diante de Ti, atua poderosamente. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Chegamos ao final de mais um programa de reflexão bíblica. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, querendo Deus.